Olá, sejam bem-vindos à sessão de criação de padrões de projetos em Unity. Nesse vídeo, nós vamos ver como criar o padrão chamado Factory Method, que é um padrão de criação. Então, para que serve o Factory Method? Ele serve para encapsular a criação de objetos que pertençam a uma mesma família. Esse padrão utiliza de polimorfismo. Então, o objeto é criado em uma fábrica, e essa fábrica é uma classe com um método que gerencia qual objeto será criado. A ideia é que a aplicação não chame diretamente a classe concreta, mas que uma fábrica seja responsável por criar o objeto solicitado de uma mesma família, para que depois as ações em comum sejam executadas. Então, por exemplo, imagine que há várias classes de uma mesma família. Então, imagine que um programa precisa ler um arquivo TXT, PDF e outros formatos. No programa, há uma classe para leitura de arquivo TXT e uma classe para leitura do arquivo PDF. As duas classes fazem essa tarefa ao ser executado o método abrir. Então, imagine que tanto a classe que lê o TXT quanto a que lê o PDF tem um método chamado abrir. Mas cada uma dessas classes implementa esse método de forma diferente, porque os arquivos são diferentes. A forma de abrir esses arquivos é diferente. Então, as duas classes podem pertencer a uma mesma interface chamada leitor. Cria-se uma classe fábrica com um método que irá instanciar um objeto leitor TXT ou leitor PDF de acordo com o pedido e retorná-lo. Deste modo, a criação fica encapsulada pela fábrica. E, independente de qual objeto retorne, depois o programa pedirá para ser lido o arquivo. Ok? Qual é a vantagem? Se o programa faz leitura de diversos tipos de arquivo diferentes e em diferentes partes do código, sem esse padrão, imagine qual seria a nossa solução. A gente teria que criar diversas partes do código com if-else para verificar qual que é o padrão que eu quero abrir de arquivo, para depois instanciar um objeto da classe respectiva e aí pedir para abrir. Com esse padrão, eu faço isso em uma linha só. Eu concentro esses ifs e elses em uma fábrica, em um método dentro de uma classe que é a fábrica, e aí eu peço, olha, fábrica, eu quero abrir um objeto, né, eu quero uma instância de um objeto tal, por exemplo, o leitor de TXT. Ele me retorna o TXT e aí eu faço a leitura. Ok? Qual que é a desvantagem? Se diferentes objetos são instanciados apenas em uma parte específica do código, então criar esse encapsulamento pode não ser necessário, porque aí eu evito também a necessidade de criar uma interface que seja comum entre todas essas classes e uma classe que seja a fábrica, ok? Então é isso. No nosso projeto do Unity, nós vamos criar duas classes diferentes de inimigo. Para fins de simplificação do código, a única ação dessas classes é a movimentação do personagem. Mas imaginem que essa classe tem muito mais ações além da movimentação. Ok? É que a gente está fazendo só a movimentação para o código ficar enxuto. Então, nesse nosso projeto, uma das classes movimenta o inimigo em linha reta e a outra classe movimenta o inimigo em zigue-zague. Então, durante a criação do inimigo, será requisitado aleatoriamente um inimigo de uma dessas duas classes. E aí a movimentação será executada. Então a gente vai criar uma fábrica que vai ser o responsável por trazer para o nosso código qual dos dois inimigos que vai ser, o que vai andar em linha reta ou o que vai andar em zigue-zague. Ok? Então eu vou mostrar aqui o nosso projeto aberto. Nosso projeto inicial é esse aqui, eu vou explicar rapidamente sobre ele. Ele vai estar disponível na nuvem. O link dele para baixar, se vocês quiserem acompanhar, está na descrição. Então, aqui, né, nos nossos assets, na raiz, só está o único script de C# que interessa para a gente aqui para focar no nosso padrão. Todo o resto, todos os outros assets estão aqui em Resources, tá? Que não são necessários para a explicação. Então, nesse momento agora, a gente tem um script de NPC
que herda de monobehavior, quer dizer, esse script é responsável pelas ações do GameObject, ok? Então aqui tem todo o código necessário para fazer ele se movimentar. Tá? A movimentação dele está sendo feita aqui, e a única movimentação que ele faz é uma movimentação em linha reta, ok? É nesse ponto que é feita a movimentação. Muito bem. Agora a primeira coisa que eu quero fazer é tirar essa movimentação desse código aqui, do script NPC. Eu vou criar um outro código que é responsável pela movimentação. Qual que é a justificativa minha? No Unity, as classes que herdam de monobehavior, elas têm muitas responsabilidades ao mesmo tempo. Então, elas são responsáveis pelas ações dos componentes do GameObject. Então, aqui dentro eu manipulo todos os componentes, como Rigidbody, Box Collider, Animator, se tiver Animator, e os outros componentes. Okay? E nessa mesma classe, normalmente, a gente coloca as regras do jogo. Então, a regra de como é movimentado o personagem, a regra de qual é o poder do tiro e outras regras possíveis. Então, percebam que há duas responsabilidades, ou mais de uma responsabilidade ao mesmo tempo, dentro de uma mesma classe. E isso não é legal. Então, a minha justificativa para criar uma outra classe é essa. A minha outra classe só vai ter a regra do jogo, o que normalmente a gente chama de regra de negócio. E aqui dentro dessa classe script NPC vai estar o controle sobre os componentes do meu GameObject. Okay? Então é aqui dentro que o corpo rígido do personagem vai ser manipulado, o animator dele, etc. Tá bom? Então, essa é a justificativa de eu separar a minha classe em duas. Ok? Muito bem. Então, uma vez explicado o que faz esse código, eu vou só executar ele para mostrar o que está acontecendo agora. Olha lá. Existe uma outra classe chamada Script Respawn Controller, que é o responsável por instanciar os objetos dos inimigos aqui. Tá? Então, os inimigos estão aparecendo no jogo por meio desse outro script que está dentro da pasta Resources. Ok? Então, muito bem. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma interface do que todo inimigo deve ser. Então, todo inimigo, no nosso exemplo, deve se mover. Então, vou criar uma interface que tenha essa declaração que todo o inimigo deve se mover. Ok? Então, eu vou criar aqui, create C# script, vou chamar só de NPC. Então, todas as classes que forem script alguma coisa, elas são responsáveis pelos GameObjects, e as classes que não têm a palavra script vão ser responsáveis pelas regras do jogo. Então, aqui está o NPC. Olha lá. Então, o nosso NPC ele não herda de monobehavior, porque ele não vai manipular os componentes do nosso GameObject. Okay? Da mesma forma, ele não vai ter o Start e Update, porque ele não vai fazer manipulação de nada aqui. Ele só vai ter as regras dele. Muito bem. Normalmente, nesse padrão de projeto, o que a gente tem aqui é uma interface. Okay? Mas no nosso exemplo, eu vou colocar aqui como uma classe que é abstrata. Por quê? Porque aí eu tenho um pouco mais de flexibilidade para criar, por exemplo, atributos dentro dessa própria classe. Tá? Atributos que vão ser compartilhados entre as outras classes que vão herdar desta aqui. Maravilha? Então, por exemplo, eu vou ter aqui um protected float velocidade. Ou eu vou chamar de velocidade vertical, porque é a velocidade na vertical. Eu vou dizer que a velocidade inicial dele é 5. E vou criar aqui um public abstract vector2 mover. Então, esse método mover, ele vai ter a regrinha do que ele deve fazer para mover, e ele vai retornar um vector 2 para o meu código, para quem precisar dessa classe aí, tá bom? Como é uma classe abstrata, ela só tem o que as classes concretas precisam ter, tá bom? Então, está criada aí a minha interface, ou no caso aqui a minha classe abstrata.
Agora eu vou criar uma classe para cada inimigo. Uma para o inimigo que anda em linha reta e uma para o inimigo que anda em zigue-zague. Ok? Então vamos lá. Vou criar aqui a minha classe NPC reto e NPC zigue-zague. Okay? Lembrando que aqui as classes são bem simples, né? Mas na prática é interessante aplicar esse padrão em situações em que os inimigos, os NPCs aqui, tenham mais ações do que simplesmente se movimentar, tá bom? Então vamos lá, vou chamar de NPC reto e vamos executar, vamos criar aqui o NPC reto. Então meu NPC reto, ele vai herdar de NPC. Tá? Em C Sharp, tanto a herança de classes abstratas como de interface é do mesmo jeito aqui. Okay? Em Java tem a diferença entre implements e extends. Né? Vou tirar esse start update, se necessário. Aqui ó, ele está dando erro porque ele está falando, olha, se NPC reto implementa de NPC, então é obrigatório eu criar um método aqui mover. Ok? É isso que está escrito lá. Então vamos lá. Então, public override vector 2 mover. E aqui eu faço a movimentação dele. No fim das contas, ele vai me retornar um vector 2. Então, eu posso simplesmente fazer aqui. Como essa movimentação é muito simples, então basta uma linha para ela, né? Return new vector 2. Eu quero que ele se mova 0 na horizontal e menos a velocidade vertical dele. Menos porque ele vai para baixo, ok? É por isso. Então, a movimentação dele é assim. Em C Sharp eu tenho que colocar esse override aqui. Tá? Posso colocar aqui ou posso colocar aqui em cima como anotação, ok? Então, tá aí, minha classe bem simples, porque é um exemplo que tem que ser simples para a gente entender. E agora eu vou criar outra classe, que é a do NPC que anda em zigue-zague. Tá, vamos lá. Create C# script. Então, NPC zigue-zague. E vamos criar aqui agora um método mover que faça a nave se mover em zigue-zague. Primeira coisa, ele deve fazer parte de NPC, certo? Ele herda de NPC. Isso aqui não é necessário. Vamos lá. Como ele vai andar em zigue-zague, eu tenho que criar aqui um atributo para a velocidade horizontal dele para a gente desvincular as duas velocidades. Horizontal. Por acaso eu vou colocar 5 aqui, mas depois a gente pode mudar. Que mais? O zigue-zague dele, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou dizer, olha, depois de tantos segundos, inverta a sua velocidade horizontal. Okay? Então, depois de meio segundo, a sua velocidade horizontal vai ser negativa. Aí, depois de mais meio segundo, positiva. Okay? Então, para isso, eu tenho que ter um contador do tempo, um tempo inicial e um tempo final. Okay? Então, eu vou criar aqui, ó, private float t recebe time.time. Ele vai me dar o tempo dele quando o jogo começar. Aí eu falo, olha, dali a tantos segundos, inverta a sua velocidade. Então, para eu definir depois de quanto tempo ele vai inverter a velocidade, eu vou criar mais uma variável. Private float mudar, por exemplo. Eu vou colocar meio segundo. Então, depois de meio segundo, ele tem que inverter a movimentação dele. E agora vamos criar o método que eu preciso fazer a sobrescrita dele. Public override vector 2 mover. E como é que eu vou fazer isso aqui? A primeira coisa que eu vou verificar é se eu tenho que inverter a velocidade horizontal dele. Então,
Se o time.time menos t, né, quer dizer, quanto tempo passou a partir do começo do jogo, okay? For maior do que o tempo que ele deve mudar a direção dele, então, primeiro, zera o cronômetro dele de novo, né, zera o contador dele de novo. E agora faz a inversão da velocidade horizontal dele. Olha lá, vezes igual a menos 1. Tá? Então, da primeira vez, ele vai, se ele é meio, ele vai virar menos meio. Aí, da segunda vez que ele entrar, ele vai multiplicar menos meio por menos 1, vai dar meio de novo. E vai ficar invertendo a velocidade horizontal dele. E agora retorna o vector. Vector 2, seja a velocidade horizontal deles e menos velocidade, porque eu quero, que ele se mova para baixo na vertical. Então, menos velocidade, vel vertical. Ok? Então, veja, eu tenho duas classes diferentes. As duas classes são do tipo NPC, porque as duas se movem, só que cada uma faz essa ação de um jeito diferente. Uma se move, né, o mover faz uma coisa e o outro mover faz de outro modo. Maravilha? Então tá lá, eu já tenho as minhas duas classes que eu posso utilizar. Então, se eu quisesse, né, sem usar uma fábrica, eu poderia vir aqui no meu script do NPC e fazer a alteração aqui. Ó. Então aqui ele não vai... Né, essa movimentação aqui eu vou chamar uma das duas classes. Então, por exemplo, eu poderia ter aqui, ó, private. Vamos supor que eu quisesse que esse GameObject andasse em linha reta. Então eu faria da seguinte forma: NPC reto, ok? Vamos chamar ele de NPC. Aqui no meu start eu poderia dizer que o NPC é igual, né, recebe um novo NPC reto, ok? Certo? Então eu criei um objeto aqui que tem as regras de como se mover. E aqui na velocidade eu faria assim, ó, npc.mover. Tá? Então, dessa forma, eu teria sempre só um objeto que se move em linha reta. Não é o que eu quero, mas eu estou mostrando que funciona aqui. Ó. Vou executar e os meus objetos vão continuar descendo como no exemplo anterior. Maravilha! Eu tenho aqui NPCs que só se movem em linha reta. Se eu quisesse ter um NPC que só se move em zigue-zague, então aqui ó, eu teria um NPC zigue-zague. Okay? E aqui eu instanciaria um objeto zigue-zague. E veja, aqui eu não preciso mudar, porque ele também, para se mover, é só executar o método mover. Olha lá. Vou executar, não vai ficar bonito, mas pelo menos ele vai andar em linha reta, espero. Olha lá. Em linha reta não, né? Em zigue-zague. Então ele está se movendo em zigue-zague e está bonitinho. Está funcionando. E se eu quisesse fazer isso de forma aleatória? Então eu poderia fazer assim, olha. O meu NPC, ele é um NPC, ok? E aqui no meu start, eu poderia fazer por exemplo, né? Olha lá. Poderia criar aqui, por exemplo, um int aleatório, random, por exemplo. Né? Int, sei lá, inimigo. Antes de fazer ele aleatório, repare uma coisa. Ó. Se eu executar agora, ele vai funcionar. Ele vai executar um inimigo NPC que anda em zigue-zague aqui, ó. Se eu trocar só essa linha por reto, ele também vai funcionar. Olha que legal. É aqui que começa a entrar o polimorfismo na jogada. Olha lá. Ele está
descendo em linha reta. O interessante aqui do polimorfismo é o seguinte, o meu NPC eu não especifiquei aqui na declaração se ele é em zigue-zague ou se ele é em linha reta. Eu só faço isso quando eu instancio o objeto. Então esse NPC, né, esse atributo que é da classe NPC, em um momento, né, se eu definir que ele é reto, ele passa a ser reto. Se eu definir que ele é zigue-zague, ele passa a ser zigue-zague. Essa é a característica básica do polimorfismo. Então eu posso fazer assim, ó, por exemplo, criar uma variável aleatória aqui. Cara ou coroa. Cara ou coroa. Que vai receber um valor aleatório entre 1 e 2. Então, range 1,3. Tá? Por que eu coloquei 1 e 3 aqui se eu quero entre 1 e o 2? Porque o primeiro valor é o valor mínimo inclusive ele, e o segundo valor é o valor máximo exclusive ele. Tá? Não sei por que fizeram assim, mas é assim. Então, esse método vai trazer um valor entre 1 e 2. E aqui eu posso fazer um if-else, ou um switch case. Tá? If cara ou coroa for igual a 1, então o NPC é reto. Do contrário, porque só pode ser 2 mesmo, o NPC é um NPC zigue-zague. Olha que legal, é aqui que entra o polimorfismo, é aqui que a gente consegue enxergar o polimorfismo. Então, esse meu NPC, ora vai se comportar como o NPC reto, e em uma outra hora ele pode se comportar como o NPC em zigue-zague. Independente de qual que ele seja, vai ser executado o mover dele. Então, se a cara coroa for 1, esse NPC mover vai executar o mover que está na classe NPC reto. Se o coroa, se essa variável for 2, então esse NPC mover vai executar o mover que está na classe NPC zigue-zague. Essa é a mágica do polimorfismo, isso que é legal do polimorfismo. Então se eu executar, olha lá. Você vai ver que tem nave que vai vir zigue-zague, outras naves vão vir retas, ok? Que bacana, né? É muito legal isso. Usando polimorfismo dá para a gente brincar bastante. Lembrando que claro, é interessante criar classes que façam mais do que uma ação só, certo? Muito bem. Agora, para finalizar, vem finalmente a classe Factory. A minha classe Factory serve para eu evitar ter esse controle sobre qual objeto vai ser usado dentro do meu código em qualquer momento. Tá? Vamos supor que eu precise instanciar um NPC em outras partes do código. Eu vou ter que copiar esse if-else e colocar em outras partes do código também. Então isso não é legal. Por isso que eu vou criar uma classe, que é a classe fábrica, a classe Factory, que é dentro dela que vai estar esse if-else. Tudo bem? Então eu vou tirar tudo isso aqui daqui e vou criar minha Factory primeiro. Vai dar, provavelmente, né, não vai funcionar agora, mas vamos lá. Então agora eu vou criar minha classe Factory que vai encapsular a criação desses objetos. Olha lá. Vou criar minha classe Factory. Vou abrir a minha classe. Ela não herda de MonoBehavior, então eu vou tirar esses dois métodos aqui. E aqui dentro eu vou criar, olha lá, public. Vou criar como static, para facilitar o acesso a ele. Get NPC, por exemplo. E vou criar aqui, ó, int opção. E aqui dentro eu faço meu if-else ou meu switch case. O que ele vai retornar? Né? Ele vai retornar um NPC. Ok? Então eu faço aqui, ó, switch opção. No caso que seja 1, então return new NPC reto. Se for 2, eu não vou colocar break aqui porque o return já termina o meu código, tá? Então se for o 2, então return new NPC zigue-zague.
E aí é bom a gente sempre ter o cuidado, né? Se for qualquer outra opção, então eu retorno nulo. Ok? Aí eu posso controlar se ele não retornou a opção certa depois. Ok? O importante é, eu criei a minha classe Factory, que vai retornar o objeto que eu quero conforme aquilo que eu requisitar aqui no meu argumento, o argumento que eu passar. Maravilha? Então agora eu posso ir lá na classe do script do NPC e chamar. Olha lá, NPC vai receber quem? Factory.getNPC e agora eu passo um valor. Eu posso passar o random aqui, por exemplo. Random.next. Opa. Next nada. Ponto range 1,3. Olha lá. Pronto. Viu que bacana? Viu onde está o encapsulamento da criação do NPC? Está dentro dessa classe Factory. Então eu vou passar aqui um valor entre 1 e 2 e vou executar. E vai funcionar. Olha lá. Que coisa bonita. Né? Funcionou muito bem. Nesse caso em particular, eu não preciso, como eu sempre vou executar esse método aqui da classe aleatória, então eu poderia até mudar aqui, né? Olha lá, eu vou lá no Factory, não preciso nem de um parâmetro aqui, eu já crio a variável aqui mesma, né? Int opção recebe, por exemplo, tá? Então, nesse caso em particular, como o pedido é aleatório, eu posso deixar ele aqui dentro mesmo. Bom, e vai funcionar. Joia? Então é isso. Essa é a implementação do padrão Factory Method. Espero que vocês tenham gostado. Eu também vou criar um outro vídeo bem resumido, em coisa de 3 minutos, de só como se cria, sem áudio nem nada, para consulta rápida. Maravilha? Então é isso. Qualquer dúvida, coloquem na descrição sugestões e comentários que a gente procura melhorar nos próximos vídeos. Ok? Então é isso. Obrigado, pessoal. Até a próxima.